Hoje é o Dia Mundial da Saúde Digestiva, uma data que nos convida a olhar com mais atenção para um sistema fundamental do nosso corpo, mas que muitas vezes só lembramos quando algo não vai bem. É o aparelho digestivo. Do refluxo à gastrite, passando por doenças mais graves, como câncer, os problemas relacionados à digestão afetam milhões de pessoas no Brasil e no mundo e têm se tornado cada vez mais frequentes, principalmente por conta de hábitos modernos. Para falar sobre os principais desafios, a gente conversa agora com o cirurgião geral do aparelho digestivo, Dr. João Mendes. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Vou começar te perguntando, né? Temos um Dia Mundial, temos temas, né? O que se fala nesse ano? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse ano, a Organização Mundial de Gastroenterologia, ela utilizou o tema Nutrir para Florescer, né? Ela enfatizou a necessidade que nós temos de dar atenção aos nutrientes e à nossa saúde, que a gente traz para dentro do nosso organismo, trazendo saúde e favorecendo a nossa saúde ao longo do tempo. Então, o que a gente se alimenta, a gente pode trazer de bem para nós. Pois é, né? Que a gente é o que a gente come, né? Como diz, né? Nós somos o que nós comemos e nós temos de doença o que nós ingerimos também. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Doutor, você trabalha com essa questão do emagrecimento, seja por cirurgia, seja por medicamentos. Já vou pular logo para essa parte de... temos na moda aí, né? Tem sido muito divulgado no mundo inteiro e muitas pesquisas, falando principalmente desses medicamentos mais modernos, Ozempic, Mounjaro. Como que você vê e o que você pode nos falar sobre a segurança e a recomendação desses medicamentos? Certo. Esse mês, agora em maio, o Mounjaro foi autorizado no Brasil pela Anvisa para o uso no tratamento do diabetes mellitus. Esse medicamento já é utilizado no mundo inteiro para o tratamento, tanto para o diabetes, que é a maneira com que ele foi concebido, mas trouxe como uma das suas consequências muito boas e favoráveis o emagrecimento, a perda de peso sustentável, como nunca visto antes em nenhum medicamento utilizado. Então agora nós temos na nossa sociedade a disponibilidade desse medicamento. Porém, tem que se ter atenção, porque o uso dessa medicação sem um acompanhamento médico gera consequências e efeitos colaterais graves que podem gerar complicações e não favorecer a perda de peso que a gente gostaria. Pois é, sempre, né? Porque eles trazem consequências muito graves mesmo que as pessoas não fazem ideia, né? Que às vezes a gente lê a bula, não entende muito bem, mas realmente é muito grave, né? A Anvisa também autorizou a utilização desse medicamento, mas agora ele é dispensado por retenção de receita, tal qual os antibióticos. Isso tem uma maior segurança do que antigamente o Ozempic, que a gente podia comprar na farmácia livremente. O acompanhamento médico faz com que você tenha uma perda de peso que seja favorável e sustentada, não associada a tantos efeitos colaterais e com um profissional ao seu lado, seja o médico, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar, vai controlar esses efeitos colaterais e te dar bons resultados. Então, sempre junto, médico, paciente e comprometimento. E falando de saúde digestiva no geral, quais são os principais problemas, né, que vocês encontram no consultório, que a ciência, né, tem estudado? O Dia Mundial da Saúde Digestiva, ela traz diversas condições, né? Hoje a gente tem desde o refluxo, nós temos pedras na vesícula, doenças inflamatórias intestinais que até então eram doenças que não eram tão comuns e hoje cresceram muito, tanto que hoje estamos também no Maio Roxo, que é o de conscientização dessas doenças. Então essas são as principais, síndrome do intestino irritável e o que a gente acabou de falar, a obesidade, que é uma epidemia global e a OMS já considera como um dos principais problemas de saúde do mundo. O que aumenta mais nos últimos tempos? São essas ligadas ao intestino? O que a gente está vendo hoje com um crescimento muito importante é a própria obesidade, a doença da nossa sociedade atual, mas falando especificamente de saúde digestiva, as doenças inflamatórias intestinais, intolerâncias alimentares e algo a se atentar de maneira importante, os cânceres gastrointestinais. A população abaixo de 45 anos tem sido acometida de maneira importante para tumores do cólon, tumores do trato digestivo de uma maneira geral, como a gente nunca viu antes. Isso está muito relacionado ao que a gente nutre no nosso corpo. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Quais são as orientações, então, para prevenção, principalmente? Como orientação, a gente tem que prevenir, literalmente, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma maneira, conscientizar que sintomas como dores abdominais, desconforto, diarreia, não são comuns. A gente tem que investigar, procure um profissional que seja de sua confiança e investigue por meio de exames, endoscopia, colono ou uma conversa com o médico explicando o que você sente. Assim a gente pode investigar e saber como está a sua saúde digestiva. E nas mudanças de hábitos no geral, qual a principal recomendação? A mudança de hábito, mudança de estilo de vida que a gente fala, ela é um balizador de tudo que a gente falou aqui, desde a obesidade até a saúde digestiva.
alimentos saudáveis, nutritivos, atividade física e mudança de alguns paradigmas, comportamentos que trazem prejuízo para nós, é a base para toda uma saúde que a gente construa, digestiva ou com um peso que seja saudável e também legal, né? Aham. Tá certo, doutor João Mendes, muito obrigada por ter vindo, né? Um assunto que a gente estava falando sobre bariátrica, né? Que tem mudanças aí, a gente pode conversar também. Seja sempre muito bem-vindo, bom trabalho. Eu que agradeço, Fabiana. Foi ótimo estar aqui com você. Até a próxima, Até. obrigada.